Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos tirar uma dúvida muito frequente aqui no nosso consultório, que talvez seja frequente aí na sua família, ou porque você tem algum paciente, algum familiar diabético, um paciente, ou você é diabético, ou você é um curioso que quer agregar conhecimento e aprender um pouquinho aqui com o nosso canal, não é mesmo? Então, eu recebi na semana passada um paciente que me fez a seguinte pergunta: doutor, eu passei na nutricionista e ela comentou que eu não posso ingerir leite zero lactose porque eu tenho diabetes. E por ele ser docinho, isso vai piorar o nível de açúcar no meu sangue. Isso é verdade? Procede ou não? Então, hoje, com o acesso de informações que vocês têm, seja pela internet, seja por profissionais, existe uma divergência de informações que talvez bagunce um pouco a cabecinha de muitas pessoas. Inclusive, eu já vi muitos profissionais da área da saúde se confundirem ao definir índice glicêmico, carga glicêmica e relacionar isso com o quadro de hiperglicemia e de diabetes. Então, como o meu foco aqui é trazer conhecimento para você que não é da área da saúde, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia, seja o meu paciente ou seja um seguidor, eu preciso construir um raciocínio clínico para que vocês entendam tudo que eu estou falando, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que a diabetes ela é uma doença crônica e silenciosa. Então é um tipo de doença que quando o paciente vai manifestar algum sinal e sintoma, é quando ela já está um pouco mais avançada, tá? Então ela é uma doença crônica que pode levar a uma série de condições que levam à diminuição da qualidade de vida e aumentam o risco de mortalidade. A diabetes ela pode levar a cegueira, ela pode levar a insuficiência renal, ela pode levar a dificuldade de cicatrização, levando a um quadro de amputação. Ela pode trazer uma série de alterações na glicemia, né? Ela por si só já é ocasionada por uma resistência insulínica, que quando somada a outros fatores levam a uma síndrome metabólica, que é a doença que mais mata pessoas no mundo todo. Por outro lado, se você ou seu paciente, se a pessoa tem uma hiperglicemia, tem uma diabetes e ela passa de forma regular no médico, a partir daí essa pessoa ela consegue ter qualidade de vida, porque hoje nós temos uma série de terapias que fazem com que essa doença seja silenciada e seja controlada ao favor daquele que porta essa condição, tá bom? Então, quando a gente fala de açúcar, da ingesta de algum alimento com açúcar, a gente tem que entender alguns termos, tá? Então, sacarídeo, ele é sinônimo de açúcar. Tem alimentos que eles são mais complexos do que outros. Então nós temos moléculas mais complexas, conhecidas como polissacarídeos, menos complexas, conhecidas como disacarídeos, e menos complexas ainda, conhecidas como monossacarídeos. Então esses alimentos eles passam um processo de hidrólise no nosso corpo, já na cavidade oral, para que quando convertida em monossacarídeo, tenha um impacto na nossa glicemia. Então, o leite zero lactose, ele é um leite que a indústria criou para inserir intolerantes à lactose, né, no consumo. Então, pessoas que têm uma aversão adquirida ou uma aversão de nascença, uma intolerância hereditária, que têm dificuldade, na verdade, para digerir a lactose, passam a ingerir um leite que já foi hidrolisado de forma industrializada. Então eles acrescentam lá no leite uma disacaridase chamada lactase. Essa disacaridase quebra a lactose em açúcares menores, em sacarídeos menores, que não vai trazer a certa intolerância. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é importante. Então nós temos aqui a sacarase, a maltase e a lactase. São as disacaridases que degradam os disacarídeos, né? Que são as moléculas, duas moléculas de sacarídeos menores. Então a sacarose, ela é um disacarídeo porque ela contém glicose e frutose. A maltose, ela contém duas moléculas de glicose. Já a lactose, ela contém um monossacarídeo conhecido como galactose e outro monossacarídeo conhecido como glicose. Recapitulando, o leite zero lactose, ele tem
já na sua conformação lá na indústria, a enzima lactase. Então, industrialmente, já ocorre de forma simplificada, né, pela indústria ali, esse processo de hidrólise. Então, esse leite ele passa a ter moléculas de glicose e de galactose, o que não gera intolerâncias para pacientes que tenham essa condição. Então, isso ameniza muitos sinais e sintomas. Aliás, resolve o problema da questão da intolerância à lactose, tá? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre isso, é preciso a gente falar um pouquinho sobre carga glicêmica e sobre índice glicêmico. São ciências que se complementam, mas divergentes. Primeiro, índice glicêmico, que é aquilo que você olha lá no rótulo do seu alimento, é a capacidade que determinado alimento tem em se transformar em glicose no nosso sangue, trazendo um impacto alto ou baixo na nossa glicemia, tá certo? Então, tanto o índice glicêmico como a carga glicêmica existem categorias. Então, o índice glicêmico ele pode ser subdividido em baixo, moderado ou alto. O baixo índice glicêmico é quando ele é menor do que 55. O moderado é de 56 a 69. E o alto índice glicêmico é acima de 70. Tá? Já a carga glicêmica é diferente do índice glicêmico porque ela avalia a capacidade total de um alimento de se transformar em açúcar no sangue. Talvez isso ainda esteja confuso na cabecinha de vocês, mas agora vai ficar claro. A carga glicêmica avalia não só a quantidade, mas a qualidade do carboidrato. Existem alimentos que têm uma capacidade rápida de se transformar em açúcar no sangue, mas têm uma carga glicêmica baixa. E aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? A carga glicêmica também tem steps, tem baixa, moderada ou alta. Esses níveis eles variam de 10 a 20, sendo baixo carga glicêmica abaixo de 10, moderada carga glicêmica de 11 a 19 e alta carga glicêmica acima de 20, de 20 para cima, tá? Grava bem isso, porque a gente vai aplicar essa questão da carga glicêmica aqui no leite zero lactose. Então, para ficar mais claro essa diferença de carga e de índice glicêmico, eu estou trazendo um exemplo para vocês do abacaxi e do pão francês. Então, 2 fatias de abacaxi, por exemplo, tem 90 gramas. Uma fatiazinha de pão, estou colocando aqui 50 gramas. Então, apesar do abacaxi ter quase que o dobro da quantidade do pão francês, ela tem um índice glicêmico maior, porém uma carga glicêmica menor do que o pão francês. A carga glicêmica do abacaxi é 9 e a carga glicêmica do pão francês 20. Então estamos falando de quase o dobro, né? E isso se aplica também com relação ao leite. O leite semidesnatado, o leite, na verdade, o leite zero lactose, ele se assemelha bastante ao leite semidesnatado, tá? Com relação ao índice glicêmico do leite semidesnatado, é em torno de 25. O índice glicêmico varia em torno de 25. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é que, apesar de ter um índice glicêmico, lembra lá, definição de índice glicêmico, acima de 70, alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, abaixo de 55. Então, o semidesnatado ele tem um baixo índice glicêmico. E aí você fala, Doc, mas nós estamos falando do leite zero lactose, não do leite semidesnatado. O leite zero lactose ele se assemelha bastante ao leite semidesnatado, que contém ali praticamente 1% de gordura, né? O zero lactose, eu confesso que eu procurei, né, em algumas fontes, em alguns artigos científicos, qual é o índice glicêmico e eu não consegui achar. Mas é fácil da gente tentar determinar isso porque o zero lactose ele é composto por galactose, lembra lá, né? Galactose e glicose. A glicose tem um índice glicêmico de 100 e a galactose tem um índice glicêmico de 25.
Então, se você fizer uma média aqui, ele vai ter um índice glicêmico maior do que o leite semi-desnatado, mas não varia tanto, vai estar ali em torno de 35, no máximo 40 de índice glicêmico, que acaba sendo baixo, abaixo de 55. Então, respondendo à pergunta, apesar de o leite zero lactose ter um índice glicêmico um pouquinho alto, a sua carga glicêmica não é tão alta. Ela está ali basicamente em torno de 15, então é uma moderada carga glicêmica. Então, a longo prazo, o leite zero lactose ele não vai trazer repercussões negativas, catastróficas para um paciente que tem diabetes, tá? Respondendo a pergunta que eu fiz lá no início. Agora, tudo vai depender da quantidade, tudo vai depender do que vai estar acompanhando o leite, se é com bolinho, se é com bolacha, se é com biscoito, se é com mais carboidrato. Mas lembrando que o leite, mesmo sendo zero lactose, ele também tem gordura e ele também tem proteínas, tá? Então, apesar de, na minha opinião, eu não ser a favor do leite, seja ele qual for, respondendo à pergunta final, não vai alterar tanto a glicemia do paciente diabético, tá bom? Espero que tenha ficado claro esses conceitos para vocês. Queria deixar aqui a oportunidade para que, se você tiver uma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários, mande aí o seu joinha, o seu like, compartilhe o vídeo para que a gente possa alcançar aí o máximo possível de pessoas, para que essas pessoas possam se beneficiar assim como você. Deixa aqui o meu muito obrigado e o meu famoso beijo do Doc. Até mais!